clima. E, gente, eu estava esquecendo de gravar. Então, ainda bem que foi só a piadinha que rolou até agora. Galera, a primeira coisa que a gente vai falar sobre tempo e clima é essa separação desses dois conceitos, o que é clima e o que é tempo. Lembra lá na quarta série, quando a tia Maricota escrevia na lousa, né, a data, 1º de junho de 2021. O dia está ensolarado, beleza? A tia Maricota estava falando aqui das condições de tempo, beleza? O tempo é uma combinação de elementos climáticos, elementos aí, grandezas meteorológicas. A gente sempre usa está, quando a gente fala de tempo. Gente, isso aqui é quase um pensamento facebookiano, né? Dá para você colocar isso aqui no Facebook e escrever tipo Clarice Lispector, né? Não é uma coisa que, né? Ou Carlos Drummond de Andrade, né? Caio Fernando Abreu, né? Então você coloca essa frase aqui, fala que alguém criou a frase, tá beleza. Na verdade, essa frase é do professor Sumaré, beleza? O clima é, o tempo está. Ok? Então, sempre que a gente utiliza o está, nós nos referimos a tempo. Então, o dia está ensolarado, o dia está nublado, o dia está chuvoso, o dia está quente, está frio. Sempre que a gente usa o está, a gente está referindo ao tempo, que é a combinação momentânea. Clima é uma sucessão de tempos. Então, o clima, ele nunca está, o clima é. É clima, Léo. Climatologia. Climatologia. Isso, clima. Então, o clima, ele é, ok? Então, o que a gente pode falar sobre o nosso clima? O nosso clima é quente, o nosso clima é chuvoso, ok? Mas, Sumaré, não está chovendo faz uns dias. Ok, o fato de não estar chovendo esses dias não descaracteriza o fato do no clima ser chuvoso, ok? Um exemplo bem típico, cara, é o caso de Manaus. Manaus tem um clima equatorial. O clima equatorial, ele é um clima que chove o ano todo. Aí você vai lá para Manaus, tem até uma camiseta que a galera vende lá em Manaus, que é assim, te encontro na torre do relógio depois da chuva, né? Porque chove todo dia, beleza? Então chove todo dia, então depois da chuva você encontra com a pessoa. Aí você foi lá para Manaus, passear em Manaus, ficou 3 dias sem chover lá em Manaus, quando você estava lá. Fala, nossa, mudei o clima da cidade. Não se dê tanto crédito assim, ok? O que aconteceu é que teve aquela combinação de tempos ali, durante aqueles 3 dias não choveu. Isso não descaracteriza o fato de chover constantemente, beleza? Então, para a gente falar de clima, a gente vai precisar de uma sucessão de tempos. Portanto, se eu falo, né, se a gente levanta a crítica agora, né, o perigo da mudança climática, perceba que é um negócio muito sério, né, porque nós estamos falando, gente, de uma alteração consistente da temperatura do planeta. Mas, Sumaré, esse ano fez mais frio que o ano passado. Foda-se! Né? O fato de ter feito mais frio esse ano não tira a curva de 180 anos de aumento de temperatura, caceta. Beleza? Então, a gente tem que perceber que quando a gente fala de clima, nós estamos falando de algo consistente. Por isso que a moça bonita da televisão, ela faz a previsão do tempo. E não, o Trump fala, não só o Trump, né? Tem muita gente que usa esse argumento, né? Tem o pensador do Twitter brasileiro também já colocou isso esses dias atrás aí. Por isso que a moça bonita lá da televisão, gente, ela faz a previsão do tempo e não a previsão do clima, porque o clima, ele é. Ok? Então, a gente prevê o tempo. Tipo, essa pedra aqui é uma pedra de previsão do tempo. Na verdade, não é tão previsão, porque você está olhando, você sabe o que está acontecendo. Não seria previsão, né? Seria o que está acontecendo com o tempo. Né? Então, se está molhada, está chovendo. Se está seca, é o tempo seco. Se tem sombra, é ensolarado. Né? Então, é bem interessante. A minha preferida é essa aqui, ó. A pedra não tá. Tornado. É a minha preferida. Ai, 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 ai. Eu também adoro essa pedra não estar. Gente, agora é um momento muito importante na nossa vida, na nossa relação, ok? Então, aqui vamos fazer uma DR, beleza? Momento de DR. Porque o relacionamento, ele se mantém a partir, né, desses momentos de conversa. Seguinte, gente. Existe duas formas de se estudar clima. E vocês vão ter que escolher a forma que vocês vão estudar, ok? Uma das formas de estudar clima, gente, é seguir o dark side. A outra forma de estudar clima é seguir o light side, tá? O Anakin,
quando ele conversa com o Palpatine, ainda enquanto senador, né, então ainda está naquela conversa dos dois ali, o senador apresenta para o Anakin a ideia de que o Darkseid é mais poderoso. O Darkseid tem mais poder. Porém, num outro momento, aí só lá no episódio 3, o Yoda, o mestre Yoda, ele diz que não. O Darkseid não é mais poderoso que o Lightside. O Darkseid é mais rápido. Porém, você adquire muito poder muito rápido. E se você adquire muito poder muito rápido, você não tem o controle sobre ele. Então, aqui é um momento que você vai ter que optar. Você quer estudar clima pelo Dark Side? Vai lá. É muito mais rápido. Vai te dar uma sensação de que você vai ter poder muito rápido. Só que você não vai ter controle sobre ele. Eu ofereço para vocês a oportunidade de estudar clima pelo Light Side. Ele é lento, dá uma impressão de que você não está adquirindo esse poder, mas lá no final você vai conseguir controlar todo esse poder que eu vou te passar. Aqui nesse momento, eu sou um mestre Jedi e vocês são meus padawans. Então é o momento que eu vou indicar esse estudo pelo Light Side. Eu sei que vários de vocês vão se rebelar e vão caminhar para o Dark Side. Eu sei, eu tenho consciência disso. Vários de vocês vão se rebelar, vão caminhar para o Dark Side, porque o Dark Side ele vai te seduzir e vai te apresentar essa ideia de que o poder vem mais rápido. Quer estudar pelo Dark Side, gente? Pega essa imagem aqui, ó, e decora esses 10 gráficozinhos aqui e pronto, acabou. Estudou clima. 10 gráficozinhos você estuda clima. Beleza? Então, 10 nominhos aqui, 10 característicazinhas. Ó, tipo assim, ó, equatorial, quente o ano todo, chuvoso o ano todo. Tropical, quente e chuvoso no verão, quente e seco no inverno. E pronto, gente, decorou o clima, pronto, acabou, resolveu. Porém, gente, porém, estudar clima com paciência você deverá, exatamente. Porém, gente, olha só, a Unicamp, eu já adianto para vocês, a Unicamp, ela é adepta do Código Jedi. Então, ali, aqueles 17% de questões de clima ali da Unicamp são dentro do Código Jedi. Teve uma questão de segunda fase da Unicamp, velho, e não tô zoando. Parece mestre Jedi querendo assustar vocês, mas não é verdade. Teve uma questão da Unicamp que perguntava aqui, ó. Olha aquele pontinho vermelho que eu fiz ali, ó? Era o mapa da Austrália, aí um pontinho vermelho assim, perguntava assim: que clima é aí? Que clima é esse? E pronto. Mano, agora eu pergunto para vocês, adeptos do Dark Side, que decoraram esses 10 climas aí. Você vai decorar os climas da Austrália, mano? Mas nem os australianos decoram o clima da Austrália, mano. Aí você vai decorar o clima da Austrália. Não vai. Né? Quando você for decorar esse mapa de clima, gente, você vai focar que vai decorar os climas no Brasil, vai decorar os climas nas Europa, Estados Unidos, olha lá. Porque você vai decorar os importantes, né? Então eu vou decorar os importantes. A Unicamp vai lá e pergunta para você, e aí, mano? E aí, ó, ô seu Cif, fala o clima aqui, mano. Você não tem os poderes? Fala o clima aqui. E aí você não vai fazer, mano. Você não vai fazer porque você não adquiriu o poder com paciência. Ok? Como que a gente vai estudar aqui, gente? Então, olha só, eu sou um adepto do Light Side. Então, a gente vai seguir. Olha só a ideia. Existe um conjunto de fatores determinantes. Esse conjunto de fatores determinantes determinam um conjunto de elementos climáticos. A combinação desses elementos climáticos nos dá uma situação de tempo. E o conjunto destes tempos nos dá um clima. Então, o que a gente vai fazer? O nosso foco aqui, gente, é entender, em sua plenitude, estes caras aqui. Uma vez que a gente entender estes fatores climáticos, a Unicamp chega lá para você e pergunta qual que é o clima aqui, você... Oh! Você sabe qual é a latitude e a altitude, e fala, o clima é o clima mediterrâneo. Apesar de estar ali, na Austrália, é o clima mediterrâneo.
É muito da hora isso. Ai, ai. Então é isso, gente. Já avisei, já expliquei, já falei como que a gente vai trabalhar. Quer seguir o Dark Side por sua conta e risco, ok? Né? A gente vai fazer o Light Side. E aí, uma outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês, gente, momento fala que eu te escuto, momento aqui de abrir o coração, já que estamos numa DR. Foi com isso aqui, gente, que eu me encantei pela geografia física, beleza? Vocês sabem que eu não sou geógrafo, né? Eu sou cientista político. Aí eu comecei a dar aula na Coopera, mano, eu só dava aula da frente Newton, porque é geopolítica e tal. Meio que fugia da frente de Aziz. E aí, gente, quando eu entendi isso aqui, gente, oh! Sabe aquele momento que o céu se abre, trombetas tocam, né? Vem aquela luz divina, assim? Fala, nossa, cara, tudo fez sentido. E aí, a partir daquele momento, não, rocha eu sou apaixonado, né? Por ficar pegando as rochinhas. O que me deu a revelação foi clima. A revelação. Eu amo cartografia, eu amo, tenho mapinhas desde criança, desde pequenininho, mas eu gostava de ficar olhando mapinha, olhando mapinha. Eu gosto de cartografia, gosto de olhar mapinha, coleciono rocha, mas o que me deu a revelação divina foi clima. E meu objetivo com essa aula é sempre fazer vocês terem essa revelação. É um momento bonito, gente, é um momento mágico. Beleza? Então, olha só, para a galera adepta do Dark Side, eu já pergunto para vocês: vocês vão decorar esse mapinha de clima aqui, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, companheira? Qual dos critérios você vai usar? Né? Qual das classificações você vai utilizar? Existem mais de 200 classificações climáticas, ok? Mais de 200. Cada uma com critérios diferentes, todos os critérios são subjetivos, então é uma zona, beleza? O que todas têm em comum é que tem regiões climáticas, divisão de regiões climáticas. Mas qual o critério que eu estou utilizando para dizer que esse clima é esse ou que aquele clima é aquele? Beleza? O primeiro cara a fazer isso, gente, foi o Aristóteles. Olha que da hora, velho. O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele já identificou diferentes zonas de temperatura. O cara lá na Grécia Antiga já falou, então, mano, tá ligado que a Terra não é plana, tá ligado que a gente tem aqui diferentes zonas de temperatura no planeta, beleza? Tá ligado que a gente tem aqui uma inclinação nessa meleca de terra aqui e a gente tem zonas diferentes de temperatura. E aí o Parmênides, que era a parça do cara, já fez a primeira classificação. Falou, ó, já tem aqui uma classificação de clima. Então, mano, se faz 4.000 anos que a gente já fala disso, vem um cara falar de terra plana hoje, mano. É aquele negócio que eu não consigo nem ficar bravo, velho. Não consigo nem ficar bravo. Não consigo nem ficar bravo, né? Eu fico triste, né? Eu não fico bravo, fico triste. Beleza? Então, olha só, gente. Essa divisão aqui, ó, dessas zonas climáticas aqui, ela já é uma classificação base, né, de clima. Então, já dá para a gente partir disso aqui, ok? Ó, a gente tem um lugar que é bem friozão, a gente tem um lugar que é bem quentão e a gente tem um lugar que é bem mal menos, ok? Então, esse negócio de ser bem friozão, bem quentão e bem mal menos já é uma divisão, né, uma base de uma divisão, e a gente vai partir dessa ideia, né, para falar da nossa classificação climática aqui, beleza? Então, a gente parte dessa base, ok? Gente, você precisa decorar essas classificações climáticas, entender assim? Não, não precisa, tá? Então, eu só vou apresentar duas classificações climáticas aqui para vocês, que são as classificações mais utilizadas, né? A classificação, né, eu não sei pronunciar, Köppen, Geiger e Strahler, né? Não sei pronunciar esses nomes aqui, beleza? Essas duas classificações são as mais utilizadas, ok? Então, esse cara aqui, ele parte de um método empírico quantitativo. E se eu falar para vocês, gente, que a cidade de Campinas ainda não tem uma classificação climática oficial, né? A gente ainda não tem a gente não sabe o clima de Campinas através desse método empírico quantitativo. Como que funciona esse método aqui, gente? Está rolando em Campinas, tá? Então faz uns 10 anos, mais ou menos, que foram distribuídos para 50 colégios em Campinas, termômetros e pluviômetros. E aí os tchucu-tchucu vai lá todo dia e anota a temperatura e a pluviosidade. Beleza?
30 anos depois, ou seja, isso vai acontecer lá para o ano 2040, mais ou menos, vai pegar estes dados de temperatura e pluviosidade diários desses 30 anos, ou seja, é um método empírico, é um método quantitativo, e aí vamos dizer qual que é o clima de Campinas dentro dessa classificação aqui. Beleza? A gente sabe que não vai sair muito de um padrão das cidades próximas, mas o clima de Campinas a gente pode dizer que é diferente do clima de Sumaré, que é diferente do clima de São Paulo, né? Porque a gente tem aqui, como é um método quantitativo e empírico, a gente vai ter dados diferentes em cada cidade, ok? Ele é um clima que ele vai dividir aqui em 5 grandes grupos, cada grande grupo vai ter 29 tipos, cada grupo aí vai ter uma quantidade de tipos, ao todo são 29 climas, beleza? Então, o que já apareceu aqui, Gabriel, é essa ideia de que existem várias classificações diferentes e que cada classificação ela vai utilizar elementos diferentes, ela vai utilizar critérios diferentes. Isso já apareceu, tá? Agora, você saber o lugar, um clima nessa classificação e nessa classificação, eu nunca vi. O que você precisa saber dessas diferentes classificações, que cada classificação pede um critério diferente, utiliza um critério diferente. E eu estou falando dessas duas que são as mais utilizadas, ok? Existem, como eu disse aqui nesse slide anterior, mais de 200 classificações diferentes, ok? A gente está falando dessas duas mais utilizadas no mundo. Essa outra aqui, gente, é um método explicativo descritivo, então ela parte da ideia teórica da movimentação das massas de ar, como elas se movimentam, e a partir disso aí a gente consegue fazer uma classificação de clima, ok? Sumaré, como que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aqui, é quase que uma mescla simplificada dessas duas, ok? A gente vai meio que juntar essas duas aqui. Então, a nossa divisão, ela vai ser uma divisão que vai falar de temperatura e pluviosidade, ok? E da interferência dessas massas de ar. E a gente vai dividir aqui num conjunto muito menor de climas, ok? Muito menor, né? Que dá meio que para a gente ter uma ideia geral desses climas aqui. Só para saber aqui, gente, essas letrinhas que aparecem aqui no método Copenhagen, né? Ele é cada letrinha representa uma coisa. Então ele não dá nome para o clima, ele coloca letrinhas e a combinação dessas letrinhas vai nos dizer as características desse clima, ok? Então aqui quente, frio, chuvoso, seco, ameno, tal. Então cada letrinha vai nos dar uma coisa. Beleza? Esse aqui, ele já coloca uma descrição, né? Então, tem os grupos aqui, ó, de baixa latitude, né? Climas intermediários, alta latitude, e vai colocar aqui essas categorizações. Meio que a gente vai fazer uma categorização dentro desse tipo, usando mais ou menos os elementos daquele. Vai dar bom no final, vai dar bom. Beleza? Então, olha aqui, ó, gente, mais uma classificação que é mais ou menos a que a gente vai utilizar. Esse aqui, mais ou menos, seria o nosso mapa de climas. Sumaré, então é só decorar esse mapa de clima? Aí você vira, né? Você vai para o Dark Side, ok? Mas decorar esse mapa de clima, né, pode funcionar, ok? Em questões gerais, gente, olha só, eu como, né, entendo aí, né, o lado cinza da força, né? De algumas questões, ter decorado isso aqui pode até resolver em algumas questões, ok? Só nas questões mais específicas aí que vai dar ruim. Então, olha só, gente. Como a gente vai fazer, então? A gente vai primeiro analisar esses elementos climáticos, vai ser a aula de hoje. Então, hoje aqui a gente vai falar dos elementos, ok? E na semana que vem, a gente vai ver como que cada um daqueles fatores interfere nesses elementos. Então, a gente vai falar desses elementos hoje como grandezas. É mais ou menos assim. É assim porque Deus quis, ok? Então, a gente vai trabalhar isso como grandezas meteorológicas. E aqui, dentro dessas grandezas meteorológicas, gente, nosso foco aqui vão ser nessas duas, temperatura e umidade. Por quê? Porque a gente consegue categorizar, classificar praticamente todos os climas do mundo utilizando esses dois elementos. Então, por exemplo,
Como é o clima equatorial? O clima equatorial, ele é um clima que é quente e é chuvoso o ano todo. Então, com essas duas grandezas aqui, eu categorizo o clima equatorial. Como que é o clima polar? Ele é um clima que é frio e seco o ano todo. Olha, categorizei também usando só esses dois. Como que é o clima tropical? Ele é um clima que é quente e chuvoso no verão, é quente e é seco no inverno. Usei só essas grandezas. Então, perceba que com temperatura e umidade dá para a gente categorizar quase tudo. Essas outras crianças aqui, gente, a gente vai usar de vez em quando. Então, é bom citá-las, ok? Pressão atmosférica, né? Então, a pressão atmosférica, a gente vai ter uma diferença na pressão atmosférica no planeta. Eu adoro essa. O clima polar é o clima mais seco do planeta. Não é nem que ele é seco, Gabriel. Ele é só o mais seco do planeta. O maior deserto do mundo, Gabriel, é a Antártida. O maior deserto em área do mundo. Região mais seca do planeta. Doideira, né? Já a gente vai chegar na umidade e você vai entender isso. Então vamos lá, gente. Pressão atmosférica, gente, a diferença de pressão na atmosfera, ela vai determinar uma série de coisas. Basicamente, quanto ar vai ter ali no local, como que vai estar as partículas desse ar, isso pode interferir na temperatura. Ela vai nos determinar a movimentação dos ventos, então a gente pode pensar de onde um vento vai, para onde o vento vai. Então a pressão atmosférica, ela vai meio que interferir em outras grandezas. Mas é uma grandeza, ela é dada. Então, a gente vai ter ali a pressão, quantos ATM está aqui, ok? Então, a gente vai ter aqui essa pressão, o nível do mar estar mais perto ou mais longe do nível do mar vai interferir nessa pressão, beleza? Então, a gente vai ter aqui essa grandeza dada. Os ventos, gente, ele também é uma grandeza e esse vento ele também vai ser alterado por outras coisas. Então, a gente vai ter alguns ventos e vai ter um slide para isso, tá? A gente vai ter alguns ventos que são ventos constantes no mundo, ou seja, estão lá, estão sempre lá. E tem alguns ventos que são sazonais, eles são temporários. Então, a gente vai ter mudança de vento de acordo com alguma característica. Então, a gente vai ter um slide para falar de vento, ok? A radiação solar, essa radiação solar, tem locais do planeta com mais radiação, com menos radiação, mais Sol, menos Sol, e isso tem a ver com a inclinação da Terra, né? Conforme como a gente tem uma inclinação da Terra, a gente vai ter locais onde essa radiação ela incide mais diretamente, a gente vai ter locais onde essa radiação incide tangencialmente. E o último aqui, gente, a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, quando a moça bonita do tempo fala lá, mínima de 18 graus, máxima de 23 graus, ela está nos dando a amplitude térmica daquele dia, né? Então, qual é a variação? Cuidado! Atenção! Fique esperto! Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Não tem relação com temperaturas baixas ou temperaturas altas. Eu posso ter um local, gente, que a maior amplitude térmica do planeta, por exemplo, anualmente falando, é no polo, que varia do frio para o frio para caralho. Beleza? Então, assim, é uma variação dentro de duas estações que são muito frias. Beleza? Mas tem uma grande amplitude térmica. Então, para eu falar de amplitude térmica grande, né, uma grande amplitude térmica, eu não preciso ter uma temperatura alta e uma temperatura baixa. Eu posso ter duas temperaturas baixas, duas temperaturas altas. Porque eu estou me preocupando aqui com a variação, ok? Com a faixa entre as duas. É isso que me importa aqui na amplitude térmica. Então, cuidado com isso. Boa, Marcos. Não gosto nem de frio nem de calor. 0 graus está perfeito. Ótimo. Então, beleza, gente. Então, vamos lá. Ó, a gente vai focar, nosso foca aqui na temperatura e na umidade, beleza? Então, vamos começar com temperatura. Primeira coisa aqui. Temperatura, gente, né? Coisas lá da física, né? Então, a gente vai falar aqui do estado térmico da atmosfera, referindo-se à sensação de frio e calor. Aqui já começa a dar ruim num ponto, gente.
Porque o que é frio para mim pode não ser frio para você e vice-versa. Beleza? Um casamento, gente, é feito entre uma pessoa que sente frio, né, ao olhar para o lado de fora da casa e uma pessoa, né, que sente calor ao acordar, né? Então, assim, uma relação é feita disso. Aqui em casa é mais ou menos isso, gente. A minha companheira, ela sente frio, assim, né? Tipo, você assopra nela, ela bota blusa, né? E eu sou um cara que não sente frio, assim. É ótimo, né? Tipo, essa integração dos opostos se atrai, né? É uma belezinha. Marcos, você quer o exemplo da hora? É nesse slide aqui, ó. Só que é uma amiga minha que mora em Viena. Ela mora em Viena. Ela fez Unicamp e tal, morou em São Paulo, né, a vida toda, basicamente. Então, o Face dela ela é dividido entre pessoas de Viena e pessoas, né, daqui do estado de São Paulo. E aí ela fez esse postzinho aqui, ó. Num belo dia, eu pedi permissão, ela deixou eu colocar aqui, usar na aula. Então, olha só, lá em Viena, 9 graus. Aqui em São Paulo, 17 graus. E aí é o seguinte, os vienenses, felizes da vida com a chegada do verão. Eita, calor! Yupi! Viva! Uhul! Olha só, gente, uma imagem tudo animada, os solzinhos aqui. E o povo de São Paulo reclamando do frio. Beleza? Então, assim, gente, sensação térmica é uma meleca. É uma meleca, é um problema. Gente, eu sou um grande amante, de verdade, um defensor do sistema métrico, mas eu preciso dizer uma coisa, gente, para a temperatura aqui, o sistema métrico ele não é tão bom. A gente vai utilizar o sistema métrico, claro, mas o sistema métrico ele não é bom. O Fahrenheit, ele fala melhor de sensação térmica do que o Celsius, tá? Celsius é bem anti-intuitivo falar de sensação térmica usando o Celsius. Então, aqui, o que a gente vai ter que utilizar, gente? A gente vai ter que utilizar uma média térmica do planeta, ok? Acima de 15 graus é quente, beleza? Então, a gente vai, acima de 15 graus, a gente vai usar, vai falar que é quente. Então, assim, o inverno no clima tropical, ele é quente. Por quê? Porque a nossa média térmica é acima de 15 graus. Ok? Então, aqui ó, a gente está mostrando o planeta Terra e essa variação da média térmica. Então, se vocês observarem aqui, né, aqui essa escala que nós temos aqui, então na região intertropical, perceba que as nossas médias térmicas aqui, gente, estão acima de 15 graus. Então, essa região aqui, gente, é quente, beleza? E aí, perceba que quando a gente vai ali para os negativos, então a região principalmente no Polo Sul, a gente vai ter valores muito, muito, muito frios, beleza? Por isso que a gente vai ter essa média térmica aqui no 15 graus, beleza? Aí, um ponto importante aqui, gente, vocês conseguem perceber uma coisa, se olhando para esse mapa aqui, a questão da variação de temperatura ao longo do ano, vocês conseguem perceber? A diferença nessa variação de temperatura ao longo do ano? Beleza? Aí eu pergunto para vocês, pergunto-vos eu. Então, aqui é o momento que o mestre Jedi tem o primeiro orgulho dos padawans, quer ver? Se a gente pegar aqui, gente, e dividir os hemisférios, mais ou menos aqui, gente, você consegue perceber que o hemisfério norte, em geral, tem uma diferença nessa variação de temperatura do que o hemisfério sul, no geral? Consegue perceber isso? Olhando hemisfério a hemisfério? Aí eu pergunto-vos eu, qual é a diferença que existe no hemisfério norte e hemisfério sul que vai nos dar essa diferença na variação de temperatura? O que muda de um hemisfério para o outro? Aí alguém comentou, inclinação da Terra. Mas, gente, a inclinação da Terra não faz com que o hemisfério norte e o hemisfério sul tenha
a mesmo tempo de incidência de raio solar? Opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aí veio. Um coloca uma coisa, outro junta. Gente, olha só. Se a gente olhar para o polo, o hemisfério sul, no hemisfério sul, a gente tem lá no polo um continente, certo? E aí tem um continente e o restante aqui é oceano. Então a gente pode ver que mais ou menos o hemisfério sul é num polo um continente com oceano no entorno dele. Enquanto no hemisfério norte, o polo é oceano e depois é continente. Vocês conseguem perceber que no hemisfério norte a gente tem uma massa continental muito maior, porém o polo norte é oceano. Enquanto o sul é uma massa oceânica muito maior, enquanto o polo é um continente. Ó, que da hora, gente! Então, olha a primeira coisa que a gente já consegue perceber. A gente tem uma diferença de massa continental e de massa oceânica. E isso, gente, vamos usar a física de novo, diferença do calor específico. Lembra do calor específico? Ou seja, a velocidade que a coisa ganha temperatura e perde temperatura, ganha calor e perde calor. Então, o meio líquido, ele demora mais para aquecer, só que demora mais para resfriar. Enquanto o meio sólido, ele aquece e esfria muito mais rápido. Presta atenção aqui, ó. Como ele chega numa temperatura muito mais alta, depois chega numa temperatura muito mais baixa, ele faz essa variação muito mais rápido. Enquanto esse cara aqui, ó, ele demora. Ele demora para fazer essa variação. Não é muito da hora isso? Quando a gente fala, inclusive, gente, dos processos aí da transformação do planeta nas eras glaciais, as eras glaciais ocuparam o planeta inteiro? O planeta inteiro virou uma bola de neve? Uma vez virou. Mas, no geral, a nossa era glacial se estende para o hemisfério norte. Tá vendo, Luísa? Já foi o primeiro insight que você teve. Ó. É o primeiro de muitos que a gente vai ter. Ó. Não é muito da hora isso, gente? Não é muito da hora? Deus é muito foda. Então, beleza. Olha só. Aqui, então, a gente tem mais terra do que oceano. Aqui a gente tem mais oceano do que terra. Ok? Então, as nossas variações de temperatura vão ser diferentes do hemisfério norte e hemisfério sul. Belezinha. E o que é a umidade, gente? Só para finalizar, nesses 2 minutos que nós temos aqui, eu vou levantar essa bola da umidade. A umidade, gente, é a massa de água que está na atmosfera, beleza? Alguma vez vocês ouviram a moça bonita do tempo falar umidade absoluta do ar? Ou vocês sempre ouvem ela falar umidade relativa do ar? A gente sempre ouve ela falar umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar, gente? A umidade relativa do ar é uma relação entre a umidade que está no ar agora e a quantidade de água que precisa estar nesse ar para chover, que seria a nossa umidade absoluta. Gente, vocês não vão precisar decorar essa tabela. Não precisa decorar essa tabela. Mas o que eu quero que você perceba com essa tabela? Quanto mais quente, maior a umidade absoluta do ar. Ou seja, mais água o ar consegue manter. Beleza? Então, se a gente está aqui numa temperatura de 40 graus, o ar consegue manter 50 gramas de água por metro cúbico. Beleza? Se resfria, se vai ficando mais frio, o ar ele consegue manter menos água. Ou seja,
O clima nunca tá, Gabriel. O clima nunca tá. O clima é, Gabriel. O clima é seco. O clima é úmido. O que muda, o que tá é tempo. O tempo pode estar seco, o tempo pode estar úmido. Então, quanto mais quente está, maior a umidade que o ar consegue absorver. Perceba, gente, que se a gente voltar isso aqui para o negativo ali, ó, a umidade vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Vou dar um spoiler aqui, gente. Sabe qual que é a umidade do ar no Polo Sul? Zero. Zero. Galera, vai cair, vai cair, vai cair daqui a pouco, em breve, a qualquer momento. Gente, deixa eu despedir de vocês. A gente volta nesse ponto da relação com umidade e temperatura na semana que vem, beleza? E aí a gente vai falar de precipitações, beleza? Exatamente, Alice, porque